Este programa é livre para todos os públicos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Vós ouviste o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo? Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e rezai por aqueles que vos perseguem. Assim vos tornareis filhos do vosso Pai que está nos céus, porque Ele faz nascer o sol sobre maus e bons e faz cair a chuva sobre justos e injustos. Porque se amais somente aquele que vos amam, que recompensa tereis? Os cobradores de impostos não fazem a mesma coisa? Se saudais somente os vossos irmãos, que fazeis extraordinário? Os pagãos não fazem a mesma coisa? Portanto, sede perfeitos, como o vosso Pai Celeste é perfeito. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O padre Alan me pediu que fizesse a homilia, eu fiz um voto a Deus. Toda vez que um padre me pedisse, que eu nunca ia falar não, então, padre, eu vou obedecer, que é melhor. No coração, no dia de hoje, só um louvor a Deus. E Deus, no seu amor, pôs um sol lá, em cima da Márcia, lá, que bonita lá. Nem a Elza pretinha do lado conseguiu. Até a Elza está brilhando ao lado dela. Simbolizando um noviciado, Canção Nova, 8 turmas que nós formamos, né? O Gabriel, o nosso do meio. E tem outra luz aí, ali, 2 casais também. O casal da esquerda, não adianta você pôr máscara, vocês não são mascarados, nunca foram mascarados. Os 2 de máscara. Carlos Astucci e Zoé Astucci. São os queridos. Esse, todo dia 13 de maio, aparece lá em casa. Ele é Zoé. E janta o que tiver. Faz muitos anos. Desde quando eu fui para Brasília, anos 90, fui para Brasília, nós nos conhecemos lá desde aquele tempo. E do lado, a Luzia, cupida da Márcia, em relação a mim, e o Eto. Hoje eu estive ali, Jardim, onde a ATI hoje, onde era a rádio. Fui na capelinha, tirei foto do jardinzinho do meio. E lembrando as artes que a gente fazia. Quando fizeram o jardim do meio, onde é a ATI hoje, fizeram tipo um canteiro, assim. Mas estava parecendo um túmulo. E eu sempre fui um pouco gaiato, tenho essa fama. Peguei uma cruzinha, escrevi lá João Luiz e finquei lá. No final do dia estava cheio de nomes lá. E o pajão foi celebrar lá e olhou, fez... E deu risada e foi para celebrar. E tinha a salinha do Eto bem no canto. O Eto foi meu conselheiro. Mas imagina o Eto há 30 anos atrás, como é que ele falava comigo. Era burro na mesa e falava alguns nomes bem para mim, me chamando. E graças a Deus, Jardim, que você fez parte, foi meu formador. E hoje nós somos formadores deles. Inverteu, está vendo? É que inverte as coisas na reino de Deus. Mas foi meu formador, me falava firme as coisas. E eu estou muito contente de ver aqui a Meire, o Geraldo, a Júlia, queridos, passaram por uma aprovação tão grande esses dias, no acidente, que fatalizou, levou alguém que vocês amavam tanto, sofreram tanto, estão ainda se recuperando. Essa menina Júlia é uma menina tão de Deus, gosto tanto dela, rezei muito por vocês. Então Deus está mostrando pessoas que vale a pena a gente ver, olhar para o sacramento do matrimônio. Falo de muita gente se separando, mas porque o que causa polêmica é da notícia, gente. Coisa boa não dá notícia. A polêmica da notícia. Mas esses casais, que Deus está botando uma luz em cima, olha a luz sobre o Eto, sobre a Luzia, olha a luz sobre a Márcia, o Gabriel lá, a Elza, e também esse casal aqui. Isso não mostra, porque não dá ibope. E eu pensava que no dia do sacramento do matrimônio, quem aqui é casado, levante a mão. Todo mundo que passou pelo sacramento do matrimônio recebeu uma bênção naquele dia.
E essa bênção é para esses dias, Geraldo. Para esses dias, Meire. Prometo ser fiel na alegria e na tristeza, na saúde e na doença. Ali, ó, temos vários exemplos disso. Na alegria e na tristeza, na gordura e na magreza. Em todos os momentos. Porque a mulher casa pensando, ele vai mudar. Né? Toda mulher casa assim. Ele vai mudar, ele vai mudar. O primeiro presente que eu levei para a Márcia foi um pernil de porco, vocês sabem a história. E um pernil jardim, era um cachaço que o pai matou, tinha uns 16, 17 quilos que ele perdeu. E eu levei para São Paulo, uma bolsa no ônibus, você imagina, com a mãozona para fora assim. Então a mulher casa pensando, ele vai mudar. E o homem casa pensando, ela nunca vai mudar. E os dois se enganam. Mas o lindo é que aquela oração que nós recebemos no sacramento do matrimônio, ela perdura. E é para esses momentos difíceis. Vocês podem imaginar como é que está o coração do Eto e da Luzia? Eu não voltei lá, eu não tive coragem ainda de ir lá, mas eu ainda vou lá. Como eu ia levando costelinha de porco, levando... O Pai João gostava só de coisinha leve, sabia, gente? Costelinha de porco, bucho, né? O Pai João, a gente sempre fazia para ele. Mas você imagina como está o coração desse jovem, Eto e Luzia? E o que os faz estar sempre juntinhos assim? Agora o Eto é o empreendedor da obra de Maria, de levar o povo para Pentecostes. Eu nunca me prontifiquei, porque já ia tanta gente top. Falei, não preciso ir. Mas agora o Eto falou que é para eu ir, então eu vou ser obediente. Pentecostes ano que vem. O Padre João está pondo no coração do Eto essa missão. Vai dobrar, vai encher Jerusalém agora. Porque ele tem o dom do empreendimento. Carlos Astucci e Zoé. Esses dois, quanta coisa já passaram juntos. Ali está o retrato da Fundação João Paulo II, da Comunidade de Canção Nova. Naquele banco ali, gente, que tem de história ali. Olhando aqui a Meire e o Geraldo como exemplo, estão aqui no nosso meio, eu penso então que no dia do sacramento do matrimônio, o padre, o bispo, o padre que celebrou o casamento, deu uma bênção, falando, olha, vocês prometem receber com amor os filhos que Deus vos der, e eu louvo a Deus pelos filhos que Ele me deu. Quando eu casei, apesar da minha fama de ser muito namorador, o Padre Léo falou que eu tive mais de 18 namoradas. O Padre Jonas, um dia, nós tínhamos, a Cecília Luzia vai lembrar, eu fiz uma costelinha de porco, e a gente sempre fazia o arroz bem mais molinho para o Eto também, porque o Eto não... Né? Aquele arroz que fazia na abriga, quando eu estava lá, sempre você tinha esse arroz, né? Arroz bem molinho. E o Pai João, na saída, falou assim, mas quem fez o quê? Eu falei, não, Padre, eu fiz a carne, a Márcia fez o arroz. Mas como é que vocês fazem assim? Eu falei, normal, brigando. Ele falou, o quê? Se você judiar dela, eu te dou uma surra. Eu falei, Padre, eu sempre soube mesmo que o senhor sempre pendeu para o lado da Márcia. Não é novidade. Aliás, eu nunca vi um santo falar uma heresia. O senhor falou no meu casamento, falou, eu falei heresia no seu casamento, porque ele que celebrou o nosso casamento, celebrou de muitos aqui na Canção Nova, né? Falei, falou sim, falou, que heresia que eu falei? O senhor falou no meu casamento, da marcha de noiva lá, está gravado lá. Tenho foto, o senhor falando também. Você sabe, né, Márcia? Nelsinho teve muitas namoradas. Aí ele riu, falou, eu sei que é assim, heresia, seu sem vergonha. Mas diante de Deus, eu digo para vocês que quando eu casei, eu nunca tinha tido uma relação sexual. Eu nem sabia como é que fazia o serviço. Fui aprender com a Márcia. E eu nem sabia como ia ser, porque o médico tinha falado que eu não ia poder ser pai. Eu tinha na minha cabeça isso. Eu ouvi com 12 anos. Falava assim, né? Quando eu tive um acidente, vocês sabem a minha história, 13 cirurgias, 3 natais no hospital, aniversário de 15 anos, ano novo, e eu passava 2, 3 meses no hospital, eu, com isso na cabeça. Ele me falava, você vai ficar inválido, né? Falava antigamente. Ele falou para minha mãe, eu vi, minha mãe hoje mora comigo,
Ele falou para minha mãe assim, olha, se ele não morrer dessa infecção que ele está, ele não vai poder ser pai. Ele não falou mentira. E eu sempre contei uma história de um menino que não podia ser pai. E quando nós casamos, né? 4 anos de casado, tínhamos 3 neném já. Eu sempre contei a história. Conto essa história até hoje, falo. E esse menino sou eu. Falo de um menino que teve um acidente. Hoje o meu filho, Gabriel, está ali. Já vi ele contando várias vezes, que tem que contar muitas vezes mesmo, e ele fala. E esse menino é o meu pai. E o menino que não podia ser pai, em 4 anos de casado, teve 3 filhos. Em 4 anos de casado, dos filhos, já está indo para o 3º neto. Porque para Deus, vamos nos firmar nas promessas de Deus. Vamos olhar aquilo que deve ser olhado, os exemplos que nós temos aqui no nosso meio. A Ivone, Dona Ivone aqui, olha, esses 2 também. Exemplo de amor e cuidado um pelo outro. Nós temos muitos exemplos para olhar, gente, em nossa comunidade, em nossa família. Vamos olhar esses exemplos e pensar, tomar posse da bênção que nós recebemos no dia do sacramento do matrimônio. Eu só louvo a Deus. Só louvo a Deus por essas leituras, agradeço a Deus por essa generosidade, minha casa sempre aberta aos pobres, nunca faltou nada, sempre teve para quem chegar, a hora que chegar, e a felicidade, fala que meus filhos são muito educados, mas em casa eu sou a dureza, sou duro, como eu sou carinhoso, eles sabem, e a Márcia é o amor de nossa vida. É o amor de nossa casa, é a Márcia. Mas eles não são educados, sim, porque eles viram a gente respeitando os mais velhos, a gente amando as pessoas. Em casa, na nossa mesa, nunca se falou mal do Papa, da igreja, da Canção Nova, então nem pensar. Nunca se falou mal, deixou falar mal. Na mesa não se fala de assunto sério, não se fala à mesa de coisas, porque senão um levanta e deixa o prato, coisa mais feia que é. Então nunca, esse amor que eles têm e o respeito pela Canção Nova é desde pequenininho. Que nós aprendamos então a louvar a Deus. Vamos louvar então o Senhor. Louve a Deus pela sua família, pelo seu pai, pela sua mãe. Se não fosse ele, você não estaria aqui. Louve a Deus. A gente reclama do pai, reclama da mãe, mas se não fosse o seu pai e a sua mãe, você não estaria aqui. Se não fosse a bênção que Deus deu para eles lá um dia, você não estaria aqui também. Então louva a Deus pelos meus pais, os pais da Márcia. Agradeço a Deus, porque o pai da Márcia foi o primeiro que acreditou no sonho do Padre Jonas. Ele era professor com o Padre Jonas em 67, lá no liceu. E ele convenceu os professores que não queriam dar palestra no primeiro encontro de jovens. O Padre Jonas, toda vez que a gente se encontrava com ele, lembrava isso, do professor Wilson. Louvemos ao Senhor. Obrigado, Senhor, pela história de cada um de nós. Pela história do Padre Alan, que o Senhor tirou das bocas de fumo, o Senhor tirou das drogas, por sua mãe, que perseverou esses anos todos, cuidando dele. O Padre Alan está aqui hoje, neste altar, celebrando, presidindo a missa. Mas Deus tirou das drogas, do mundo das drogas, como tirou o Padre Zandoná, e pela vida do seu pai e a sua mãe, que foi essa presença na vida dele. Então, louvor, agradecimento ao Senhor. Obrigado, Senhor, pela nossa família, pela nossa história. Nosso coração se enche de alegria, Senhor. Renova a bênção do sacramento do matrimônio, que muitos receberam lá diante do altar, Senhor. Toma que eles possam tomar posse dessa graça. Nós te louvamos, Senhor, e te bendizemos, porque o Senhor quis que nós tivéssemos família, Senhor. Cada um de nós. Nós glorificamos pela história, Senhor Jesus, que nós temos. Te damos graças, te louvamos. Abençoa todas as famílias, Senhor. Os casais que estão passando por dificuldades, que estão sofrendo. Abençoa, Senhor, que eles voltem à bênção original que receberam um dia. Que eles tomem posse no dia de hoje dessa graça. Os casais que estão aqui presentes, deem as mãos. E como diácono, eu renovo aquela bênção que você recebeu no sacramento do altar naquele dia. O Senhor esteja convosco.
E você que está aqui, você que está em casa, você que não está perto do seu marido, põe a mão no dedo da sua aliança e recebe essa bênção diaconal em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.